Olá, que bom contar contigo aqui em mais um Saúde e Companhia. E me conta aí, já teve alguma mudança na sua vida baseada nas matérias que a gente exibe aqui? Na minha vida, eu tenho que relatar. Houve muita mudança desde março do ano passado, quando a gente começou esse projeto. E mudanças que têm me feito sentir muito mais disposta, muito mais saudável. E é para isso que a gente está aqui, para te inspirar também a aplicar pequenas mudancinhas que podem fazer toda a diferença na nossa rotina. No programa de hoje, a gente vai falar sobre depressão em crianças. Saiba como identificar e tratar. Vamos falar também sobre como a gente pode ajudar as crianças a estudarem de uma maneira mais eficiente. Você vai conhecer também o no-gi, um tipo de arte marcial sem kimono. E ainda, dica de lanche. O Saúde e Companhia tá no ar. Você vai conhecer agora um pouquinho sobre o no-gi. No-gi não! Descobri agora, no-gi. Fred, conta pra mim, você que já é aí faixa preta no jiu-jitsu, o que danado é esse no-gi, que não é o no-gi, já tava falando tudo errado. Olá, Michele, boa tarde, prazer estar aqui com você, né? O no-gi é uma modalidade do jiu-jitsu que significa exatamente, é o jiu-jitsu sem kimono, por isso a origem do nome, né? Tem o gi, que é o jiu-jitsu com kimono, e o no-gi. Então, é exatamente isso. Nós temos o jiu-jitsu mais tradicional, aquele que o pessoal já conhece mais, que é com kimono, tem diversas técnicas. E o no-gi é praticado sem o kimono, com essa vestimenta aqui que nós estamos trajando agora, né? Hashiguard. Hashiguard, que é essa camisa mais colada, né? Pode ser uma camisa de treino também, um pouco mais solta, um short geralmente. Tem gente que pratica até sem camisa mesmo. Mas é isso. E pela ausência do kimono, ele traz técnicas diferentes para a luta, né? Se torna uma luta um pouco mais dinâmica, mais veloz. Você não tem aquelas pegadas no pano que o kimono proporciona, que vai lhe proporcionar imobilizar de uma forma mais eficiente o seu opositor na luta, de forma que as pegadas sem o kimono vai ter que ser na própria parte do corpo, no braço, ou no pescoço. Então tem que ser uma pegada com uma técnica quase perfeita, porque senão o adversário vai ter aquela facilidade de se soltar, né? O próprio suor do corpo vai facilitar isso. Então essa seria uma diferença principal do... E todo mundo pode praticar o no-gi? Sim, quem não tiver uma restrição, digamos, de mobilidade que o impossibilite de praticar o próprio jiu-jitsu ou até outras artes marciais, né? Vai conseguir praticar o no-gi normalmente, se tiver bem condições de saúde, né? Obviamente toda atividade física vai demandar um mínimo de condição de saúde, sim, que verdade. aí um médico profissional da saúde vai dizer se você tem uma limitação ou não. Mas em geral, a pessoa que tem a mobilidade normal vai conseguir praticar sim. E a evolução? Tem evolução por faixa? Tem classificação por faixa ou é diferente? Sim, segue a classificação, a mesma classificação de faixas que segue o jiu-jitsu com kimono, né? Então, geralmente, quando você está graduado no jiu-jitsu com kimono, essa graduação segue no no-gi também. Agora, para a questão de defesa pessoal, quem está ali mais familiarizado com o no-gi, quando está na rua, numa situação realmente de perigo, acaba se saindo melhor? Sim, com certeza facilita, porque quando você está na rua, numa situação de defesa pessoal, às vezes você está muito habituado ali àquela luta só com kimono, mas na rua... Se você sofre uma agressão, você não tem o kimono, você não vai pedir para aquela pessoa que está lhe agredindo, bota aí um kimono que eu vou me defender. Ou então só vai lutar com quem tiver de blazer ou uma coisinha para segurar ali, um casaquinho, não tem como, né? Então, de fato, ela aproxima aquela situação de defesa pessoal aqui, que você aprende, você vai, se você precisar por um acaso, né? Sempre se espera que não, mas se precisar, você vai ter mais facilidade de aplicar aquilo ali numa situação de defesa pessoal, na rua. E há quanto tempo você pratica o no-gi, Fred? Me conta. Olha, o no-gi, eu creio que desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, que agora em 2015 está fazendo 10 anos, concomitantemente a gente começou a treinar no-gi aqui na Grace Barra mesmo. Os professores sempre intercalam, tem uma aula de no-gi, tem as aulas tradicionais de jiu-jitsu com kimono
Mas sempre tem à disposição uma turma, um horário de aula que se pratica o no-gi, para você desenvolver essa técnica diferente. Agora, a finalização acaba sendo mais fácil ou mais difícil quando você está sem kimono? Eu diria que é mais difícil, porque o kimono às vezes lhe proporciona outras opções de finalização. Aquela questão que eu já falei das pegadas, você às vezes consegue estabilizar melhor o seu adversário, utiliza o próprio kimono às vezes para finalizar, mas com a técnica correta no no-gi você vai chegar lá também. Existem as técnicas do no-gi que você vai usar para finalizar. Geralmente todas essas técnicas do no-gi você consegue utilizar no jiu-jitsu com kimono. Mas a afirmação contrária não é verdadeira, porque senão você precisaria realmente do pano do kimono para aplicar determinadas finalizações. Então, por isso, eu entendo que no no-gi acaba sendo um pouco mais difícil. Agora, Fred, quem nunca fez arte marcial, quem nunca lutou, quem fala assim, ah, não quero fazer uma atividade com kimono porque por algum motivo, ou pelo calor, ou porque não quer investir, e aí de repente viu, poxa, agora tem o no-gi, não precisa colocar tanta roupa, de repente quer experimentar, como é que faz? Eu sou até suspeito para falar, porque eu gosto muito do no-gi. Eu acho que isso também é uma vantagem. Eu acho que a pessoa pode procurar uma academia, pode vir aqui na Gracie Barra, vir aqui fazer um treino com a gente, uma aula experimental e vai gostar, porque chega aqui ó, com a roupa mais simples mesmo, uma camisa de treino, um restguard, um short, não tem aquele peso do kimono, tem gente que se sente incomodado, isso também é uma facilidade, tá mais nesse calorzão, né? Que é verdade, Natal. Criança, meninos, meninas, todo mundo... Com certeza, tá para todo mundo aí, crianças, eu acho que a partir de 4 anos, 4, 5 anos já é mais indicado, meninos, meninas, mulheres, compareçam aí porque é muito bom. Valeu, obrigada. Nada, Michele. Obrigadão. Valeu. Os. O no-gi eu comecei, quando eu comecei o jiu-jitsu, de fato eu não conhecia, né? Então eu comecei o jiu-jitsu com kimono e depois fui apresentado a no-gi. As vantagens do no-gi, que é uma luta para mim, como eu sou mais leve, eu acho bem mais dinâmica do que com pano, então eu consigo sair mais de pessoas mais pesadas, consigo mais finalizações. Como eu quero ser um faixa preta, né? Então eu quero ser um faixa preta completo. Quero ser bom no pano e bom no sem pano, né? E então eu tento praticar o máximo possível das duas, né? Das duas modalidades. Quando você vai para o treino no-gi, pelo menos para mim, acho que expandiu muito assim minha noção de jiu-jitsu, né? Porque você aprende outras possibilidades, né? Não só segurar pano, né? O jogo é muito mais justo do que com pano, porque você tem que fazer as pegadas bem pertinho, assim, porque senão o adversário escapa, né? Então, para mim, foi de expandir o conhecimento do jiu-jitsu. Tava aqui no meio da correria, passei, vou comer um salgado, né? Opção rápida, prática aqui na padaria. Será que você fica se enganando com isso? Porque você sabia que tem várias opções saudáveis, práticas, nutritivas, proteicas que dá para você aderir em meio à correria. Por exemplo, tô na rua, passei na padaria, o que eu posso comer rápido que vai me garantir mais energia e ainda melhorar a qualidade proteica da minha dieta? Nós temos aqui na padaria, por exemplo, bebidas lácteas. Bebida láctea, né, é uma bebida que vem o whey protein, que vai te ajudar, inclusive, no teu emagrecimento, no ganho de massa muscular. E um gap aqui, um gancho para vocês, por exemplo, olhem o rótulo, olhem se a bebida tem escrito 0 ou não. Para quem busca o emagrecimento ou melhorar a qualidade nutricional, consumir uma bebida 0 vai ser bem melhor do que uma mais açucarada. Outras opções também, será que você gosta daquele bom e velho beiju? Conversando aqui mais cedo com Michele, ela me vem com, nossa, mas é tão natural, é da terra, dá pra gente consumir. Bem,
se você estiver buscando o emagrecimento, talvez essa estratégia não seja a melhor opção. Porque sabe quanto tem em um negocinho desse aqui, ó? 783 calorias. Você vai precisar de no mínimo aí umas 6 horas treinando CrossFit direto para bater essa demanda calórica. O que você pode fazer, por exemplo, é optar por uma pipoquinha. Essa pipoca, por exemplo, ela tem uma quantidade calórica de 170 calorias. E aí você vai ter um lanche também mais leve e nutritivo que dá para você aderir. Outra opção aqui, por exemplo, são os iogurtes. E para você saber qual a melhor opção de iogurte aderir, olha sempre os ingredientes. Vão ter 2 ingredientes, o leite e o fermento lácteo. Esse aqui vai ter o leite, fermento lácteo e açúcar, ou xarope de açúcar. Então, para o teu emagrecimento não vai ser a melhor opção. Opte pelo que tem 2 ingredientes. E sobre estratégia de redução de danos, é o que eu sempre falo. Você pode comer tudo, mas nem tudo te convém, tá? Então, se tratando de estratégia de redução de dano, se você gosta daquele bolinho de rolo, é claro que ele vai ter muito açúcar, vai ter farinha, vai ter mais gordura, não vai ser um alimento dito como saudável. Mas uma opção interessante é você reduzir a quantidade. Ao invés de você pegar um de 400 gramas, pega um de 150 gramas e divide com outras pessoas, não come tudo de uma vez. Mas assim, é uma forma de você reduzir a quantidade de açúcar que está ingerindo e mesmo assim ter o prazer que a comida traz. E na dúvida, procure sempre um nutricionista, que só ele vai te orientar da melhor forma, de uma forma individualizada, de acordo com a sua rotina, com a sua realidade, com os seus objetivos, porque essas são estratégias mais generalistas. Se você quer um resultado de verdade, duradouro, eficiente, sustentável, você precisa de uma orientação nutricional para você. A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Pharma, remédio barato de verdade. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra salão de beleza. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Olha, se tem uma coisa que tira o meu sossego é a questão de aprendizagem. Saber se meus filhos, especialmente os pequenos, Natália e Enzo, estão acompanhando as questões na escola. E a Rena Valência, ou Rena de Valência, neuropsicóloga, neuropsicopedagoga. Nossa, é um trava-língua. É um trava-língua danado. Tem toda a capacidade para dizer para todos nós, pai, mãe, o que é que os nossos filhos têm, se tem algum transtorno, se tem alguma dificuldade, se não tem. Conta para mim como é que começou esse seu trabalho. Então, eu venho da área escolar, fui professora por muitos anos, coordenadora pedagógica, tenho uma vasta experiência na área da educação. E aí, um belo dia, eu comecei a fazer vários questionamentos com os meus alunos, com as famílias, e eu sentia falta de algo mais específico, muitas demandas surgindo nas escolas, e a gente não sabia direito o que fazer. Então eu resolvi aprofundar meus conhecimentos e fui estudar. A gente nunca para de estudar. Nunca, não é? É verdade. E aí eu descobri o que virou a minha paixão, que é a neuropsicopedagogia. Inclusive meus pacientes, eles falam, tia, isso é um trava-língua. E aí eu explico. Neuro vem de neurociências, psico da psicologia e pedagogia
da pedagogia. Então, são 3 ciências que se juntam aprendizagem ali de ensino para a gente poder identificar e aprofundar essas demandas do aprender, porque não é simples. Pois é, tão complicado, né? E muitas vezes eu, como mãe, eu tenho dificuldade, Rena, de entender o que é uma preguiça de estudar, o que é uma dificuldade. E aí, acho que é a resposta de milhões, né? Milhões, a maioria chega, olha, meu filho tem preguiça, não quer. E quando a gente vai avaliar, né, quando a gente vai aprofundar, por que ele não quer estudar? Então tem muitas coisas aí por trás desse não querer. Muitas vezes não é preguiça, às vezes é um sono inadequado, falta de rotina na família, excesso de atividades. Excesso de tela? Excesso As telas de têm tela. contribuído para isso? Bastante. Muitos prejuízos em relação à aprendizagem, inclusive agora, depois dessa nova aprovação, né, nós já estamos começando a perceber um avanço, principalmente nos adolescentes, em relação a esse retorno às aulas sem o uso do celular. No começo foi um burburinho, né? Mas acho que até os pequenos, estão achando bom, porque na escola agora eles estão socializando na hora do intervalo. Olha só que loucura! Inclusive levando jogos de tabuleiros, né? Sim. Resgatando jogos verbais, tabuleiro, brincadeiras e a socialização. E aqui, o que é que você faz especificamente quando você chega com uma demanda nova? Então, aqui eu atendo crianças e adolescentes, tanto crianças com dificuldades de aprendizagens ou transtornos específicos da aprendizagem. Quais são esses transtornos? Transtorno de aprendizagem como dislexia, descalculia. Podemos incluir também um TDAH, que não é um transtorno específico da aprendizagem, mas ele afeta diretamente a aprendizagem. Imagino. Então, a síndrome de Down, TEA, TOD, são diversos. Então, a neuropsicopedagogia, ela é um universo de possibilidades, por isso que ela encanta tanto. Como ela une essas 3 ciências, você olha para o indivíduo de uma forma integral, enxergando de fato o que é que está atrapalhando. É uma dificuldade? É um transtorno? Vamos investigar, entender como esse indivíduo funciona, como ele aprende, para aí montar um plano de intervenção, um planejamento específico para cada um. Que interessante, né? E aí você não trabalha reforço escolar aqui. Você direciona os pais, os familiares, para que eles possam encaminhar aí melhor os seus filhos diante das demandas deles, né? Isso, nós não fazemos aqui a parte do reforço, porque o foco do trabalho é o aprender, mas os pré-requisitos para a aprendizagem. Então eu foco muito na parte de estimulação das funções executivas, que é a parte de planejamento, de atenção, de controle inibitório. Tudo isso influencia e muito na aprendizagem. E o fato de você estar aqui dentro da ABB acaba sendo uma comodidade, uma praticidade gigante para nós pais, né? Que muitas vezes temos aí uma agenda bem apertadinha e aqui dá para almoçar rapidinho, já faz um esporte, já traz aqui na Criante. Esse foi o objetivo principal, atrelar essa necessidade das intervenções e das estimulações com um ambiente que traga mais, agregue qualidade de vida às famílias. Então, eu como mãe também sei dessas demandas do dia a dia, a gente vira também muito motorista. É verdade. E quando a família traz, enquanto a criança ou o adolescente está fazendo seu atendimento, os pais estão na academia, treinando, o irmão está no esporte. Muitos dos meus pacientes já vêm os dias do esporte, então fazem vôlei, futebol, judô. Que legal! E o que acaba ajudando, contribuindo também no desenvolvimento dessas áreas de aprendizagem também, né? Porque o esporte, quer queira, quer não, é uma forma de você aprender algo novo e colocar em prática logo ali, né? Exatamente. E dentro de um ambiente saudável, um ambiente que traz esse movimento, porque a aprendizagem ela é movimento, a aprendizagem ela passa pelo corpo e pelas emoções. Quando você retira de um contexto clínico e traz para esse ambiente familiar, se torna mais leve, mais gostoso, mais divertido. Bacana. E todo mundo sai ganhando. Que maravilha! Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada! Olha,
adolescentes e crianças não são mini adultos não, tá? São seres humanos que estão em desenvolvimento e aí tem as certas características e fases da infância e adolescência que vão estar mais sujeitos a certos tipos de adoecimento, certo? Como transtornos de ansiedade mesmo, que acontecem muito na idade adulta, né? Uma dificuldade de aprendizado, ou então aquela birra, aquele mau comportamento, né? Que é natural até certo ponto, a criança está aprendendo sobre como lidar com as regras de convívio em casa, na escola, mas às vezes passa muito do ponto, né? E aí tem certos tipos de adoecimento que são característicos de cada fase, como um TDAH, um transtorno que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno do opositor desafiador. Mas aí pode acontecer também, por exemplo, uma depressão. A gente não tende muito a achar que acontece em crianças, mas pode acontecer. É mais difícil, né? Mas pode acontecer. Geralmente vai começar na adolescência, né? Entre 15 anos, 16 anos, ou no começo da idade adulta, 20 e poucos anos. E aí, se acontecer, né, numa criança que você tem em casa, no filho, no parente, ou no adolescente, não precisa se desesperar, gente. Hoje a gente tem tratamentos cada vez melhores e mais eficazes para tratar isso, certo? E aí, quando eu falo tratamento, não necessariamente é remédio, medicação. Mas caso precise de medicação, muita gente ainda tem um certo medo de ficar viciado, que vai afetar o desenvolvimento, e hoje a gente sabe que é extremamente seguro, né? Quando é necessário. E aí tem algumas dicas para os pais e cuidadores entenderem, caso você tenha um adolescente que você está com suspeita de ter depressão. Então, o primeiro de tudo você realmente começa a perceber que há uma mudança de comportamento. Então, o adolescente ficou mais retraído, né? Só quer ficar mais em casa, começa a ficar mais irritado, impaciente, evitar sair com os amigos, com a família, até mesmo ir para a escola. O rendimento na escola pode baixar bastante e aí começar a ter mais problemas de convívio com os amigos e pode, inclusive, pensar ou começar a se machucar. E aí, às vezes, você percebe mesmo, né, um cortezinho nos braços, geralmente, em áreas que a pessoa vai conseguir alcançar, ou esse adolescente vai esconder, então começa a usar uma roupa mais longa, começa a evitar, né, ficar mais exposto, né, quando, por exemplo, vai trocar de roupa. E aí, se existe essa suspeita, gente, a ideia é não se desesperar e procurar ajuda, porque se é, por exemplo, uma depressão, como eu já disse, a gente tem tratamentos bastante eficazes hoje e seguros, inclusive tratamentos que fazem a pessoa melhorar na hora da sessão, como, por exemplo, tratamento com cetamina, né? Fora a psicoterapia, para a pessoa entender, né, essas questões familiares, da própria adolescência, que é difícil, né? A gente que já foi adolescente sabe que não é uma fase muito fácil, mas que passa. E aí, se existe um suporte, né, da família, um suporte profissional, para que essa fase difícil seja suportada, então a chance de acontecer algo mais sério, como a própria depressão, diminui muito. E aí, mas às vezes um pai e uma mãe falam, mas esse menino tem tudo, como é que pode estar com depressão, estar pensando em se machucar? Gente, cada pessoa tem suas questões, então, às vezes, por mais que às vezes a gente não concorde ou entenda, então ter uma abordagem de empatia, mostrar que por mais que não concorde, mas que está ali para ajudar, vai fazer toda a diferença para que esse possível episódio melhore o mais rápido possível, tá? E aí, lembra, gente, quando a gente tem, por exemplo, um problema de coração, a gente vai no cardiologista, né? Ninguém vai ter dúvida disso. Se a gente acha que tem um problema da mente, vamos no psicólogo, vamos no psiquiatra, tá tudo bem. E isso faz com que todo mundo fique melhor, mais rápido, e aí a ideia é que essa família fique mais feliz, né? E lembrar, fases difíceis passam. Oi, meu nome é Vitória. E hoje, a minha indicação de livro para você é o Aprendendo a Viver, da Clarice Lispector. Nesse livro, você vai poder ter um primeiro contato com a autora e entender que ela não é esse bicho-papão que se diz por aí, que é incompreensível. Pelo contrário, Clarice dispõe do que ela mesma chama de sensibilidade inteligente, uma expressão que é exposta em um dos textos que estão aqui.
Tem textos com 3 a 4 linhas, então dá para chegar cansado do trabalho, ler um pedacinho e ter uma dose concentrada do que é Clarice. Para você ter um contato inicial, eu vou ler um pedacinho aqui de um dos textos. O texto é O Ato Gratuito e diz assim: o ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim, que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina, quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta. Uma sede de liberdade me acordaria. Eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava com urgência de um ato de liberdade. Do ato que é por si só. Um ato que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era. E necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo. Pagar o alto preço que custa viver. Agora eu quero saber de verdade no @SaúdeCA na TV o que você achou do programa de hoje. E se você quiser acompanhar todos os outros programas, é só acessar a playlist no YouTube. Lembrando que sábado que vem a gente está de volta com mais um Saúde e Companhia. Até lá! A Bebê de Natal fica no coração do Tirol e oferece diversas comodidades para todos os gostos, idades e necessidades. Tem escolinhas de futebol, vôlei, basquete e natação, além de beach tênis, academia de musculação e muito mais. Aqui você encontra loja de material esportivo, serviço de bar e restaurante, atendimento psicopedagógico, pilates, salão de beleza e estacionamento exclusivo. A Bebê de Natal, o clube da família. Oferecimento SOS Farma, remédio barato de verdade. A Bebê de Natal, o clube da família, onde você encontra salão de beleza. Serviço de qualidade com preço justo é na SESI Clínica, Avenida Prudente de Moraes, ao lado da Cidade da Criança. Marque sua consulta, 3204-6300 ou no Instagram, @SESIRN. Saúde e Companhia é um projeto da MR Estratégias de Comunicação, produção Praia Filmes,